Mais um Artefato ao vivo no ar. Boa noite para você que nos assiste. Boa noite também, Will. Boa noite, Ju. Boa noite para quem assiste a gente em mais um Artefato. É sempre um prazer ter a sua companhia com a gente aqui, hein? É isso aí. Bom, o Rock invade o Artefato desta semana. Nós vamos falar sobre o cenário da música autoral e independente aqui no interior. Será que os músicos têm espaço para apresentar trabalhos autorais? E você tem se permitido ouvir novos sons? Você tem o hábito de descobrir bandas e composições que estão despontando no circuito musical? São essas e outras questões que a gente vai abordar na entrevista de hoje. E para isso nós recebemos aqui no Artefato os músicos Davi Calerra e Kleber Monteiro. Além desse bate-papo, a gente também te convida para conferir a nossa reportagem especial, a agenda com os principais eventos dessa semana e, claro, a nossa rodada de dicas culturais. É isso aí, então vamos começar a nossa entrevista, Will? Vamos lá, Ju, ladies first, sempre. Muito obrigada. Bom, nossos convidados já estão aqui com a gente. Então, para você que está aí em casa conhecer um pouquinho mais sobre eles, Davi Calerra, que está aqui com a gente. Além de músico, um dos idealizadores do festival do Armazém Rock Festival, né? Bem-vindo ao Artefato, Muito Davi. obrigado. Adorei o estúdio novo, ficou muito bonito. Só conheci o antigo, né, Só Davi? conheci o antigo, ficou muito legal. Obrigada por ter voltado e aceito novamente o nosso convite. Agora o Kleber Monteiro, primeira vez aqui no Artefato, né, Kleber? Opa. Bem-vindo. Valeu, agradeço o convite. É sempre um prazer. Bom, além de músico também, o Kleber é um dos responsáveis pelo Exílio Art Pub, né? Que é uma das casas aí que abre espaço para som independente autoral aqui da cidade. Então, é um prazer recebê-los. Acho que a gente vai conseguir falar bem sobre esse assunto aqui hoje. Muito obrigado mesmo pela presença, Valeu. pessoal. Opa. E você em casa, né, que toda semana deixa a gente te fazer companhia, já sabe que nós contamos com a sua participação ao longo dessa entrevista. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, é só enviar pelas redes sociais da TV Unesp. O nosso endereço no Facebook é o www.facebook.com/TVUnesp e pelo Twitter é só usar a nossa @, @TV Unesp. Bom, a gente começa aqui o programa, então, com uma opinião bem pessoal. Queria saber de vocês, com toda a experiência de vocês aí na área, como é que vocês veem o cenário da música autoral e independente hoje no interior? Bom, eu acho assim que tá legal, assim, tá bem prolífico ultimamente. Parece surgido bastante banda, né? E bastante banda com qualidade, assim, com material bom, bandas engajadas, assim, chegar em algum lugar, sabe? Eu acho que tá legal, assim, o cenário. Eu, particularmente, assim, tenho visto também de uma ótica bem positiva, assim, né? Bauru teve um momento antigo, assim, muito bom de som autoral e parece que ficou um tempo sem muito movimento, né? Então a gente está voltando, né, com essa movimentação e que ele falou sobre as bandas é muito certeiro, assim. A gente está organizando um festival e teve as inscrições e muitas bandas de Bauru que a gente nunca tinha ouvido falar e som de qualidade. Então, assim, o problema não está nas bandas, né? Tem muita banda. Não está na ausência de gente criando, né? Inclusive até pelos avanços, né? De gravação também. Hoje em dia as pessoas têm mais acesso, né, para conseguir produzir. Sim, é mais fácil, né? O ano passado eu tive contato com uma rádio de Londres. Eles acharam um som de uma banda que eu fazia parte, que é a Young Lungs, e ele passou nosso som na rádio e eu enviei algumas outras bandas para ele daqui de Bauru. E ele ficou assim, de cara, falou, meu, que cenário legal que vocês têm em Bauru. Então acho que falta a gente dar mais valor, Sim. né? Porque fora tá muito bem visto, assim, o que tá acontecendo aqui. Sim, como a gente comentou já desde o comecinho do programa, além de vocês trabalharem em casas noturnas aqui de Bauru, vocês também são músicos. Então a gente queria até que vocês contassem pra gente o que vocês diriam que são as vantagens e as desvantagens de se trabalhar com som autoral. Acho que começando pelo lado positivo, o que vocês diriam que é um lado positivo de trabalhar com som autoral? Eu acho que o som autoral é assim, é a sua música, é a sua criação e... Tem mais personalidade, né? Mais personalidade, meu. E sei lá, pra mim sempre foi o alvo, assim, como músico, tocar o meu trabalho, assim. A partir do momento que eu tive uma... Assim, todo mundo passa pela fase do cover, né? Mas aí chega uma hora que você quer, quero fazer minha música ali e tal. Eu acho que satisfação muito grande, assim.
Eu Acho essa acho até parte que se isso boa. não acontecer, vão acabar as bandas, né? Porque Sim. É, Vai ficar se todo mundo só ninguém se reproduzindo o arriscar que a já fazer, existe, né? vai ficar essa reprodução aí. exatamente. E eu acho que esse é o ponto mesmo, né? De ter a liberdade de poder se expressar, né? E poder fazer o seu som. Esse é o melhor. E as desvantagem? Tem algumas Por aqui onde em Bauru. começar? Eu acho que assim, as bandas né, independentes e autorais, elas se sacrificam muito, assim, né? Principalmente por questão de cachê, por questão de público. Não espere retorno financeiro. Não espere. Então, assim, eu acho que... O que é uma tristeza, né? Sim. Você né? Querer executar uma profissão que você ama e não poder esperar retorno financeiro, né? Infelizmente, eu acho que essas bandas que estão nesse momento de transição, né, do cover para o som autoral aqui em Bauru, tem que ser guerreira nesse sentido e trabalhar junto para que aconteça, senão não vai acontecer. Sim. Com certeza. É difícil conseguir espaço para se apresentar? Ultimamente está melhor, né? Temos aqui o Exílio, que acho que é uma das poucas casas em Bauru que realmente tem essa liberdade assim total. Você mostra o som, os caras são super abertos. Acho que o público que vai também já espera coisas autorais, diferentes, né? Sim, a gente tentou criar essa constância ali da música própria ali sempre, né? Sempre que possível e dando espaço para todo mundo ali, meu, sem ficar muito a dedo assim, sabe? Aliás, até que, já que a gente começou a falar do Exílio, queria que você contasse pra gente, Kleber, como é que surgiu essa ideia, essa iniciativa? Vocês, como músicos, estavam sentindo falta desse lugar aí, de repente? Como é que surgiu essa ideia? Então, na verdade, né, a gente tinha intenção, eu mais meus 2 sócios, né, e tinha intenção de abrir um estúdio, simplesmente tivesse uma portinha do lado para vender cerveja, era esse a ideia principal. Só que aí, que a gente foi procurando lugar, imóvel ali, tudo muito caro, achamos um imóvel ali na Duque de Caxias, grande, com um aluguel acessível, assim. Tava todo arrebentado e tal, mas falar, vamos lá, né? Aí que a gente chegou ali, viu que de repente dava para fazer uma coisa diferente, não só um estúdio, fazer um bar de repente, né? Fazer um esquema maior, assim, e surgiu, fomos aos poucos, assim, do alicerce mesmo, tava na reforma, no reboco ali, a gente já tava fazendo eventos e tal. Aí chegou até onde chegou hoje, né? A gente agradece. Eu acho que os músicos em geral, né? Sim. Mesma pergunta para você também, Davi. Você trabalha no Armazém, aqui em Bauru, que é uma das casas mais populares de rock, mais tradicionais também de rock aqui da cidade. Só que sempre teve um trabalho muito voltado para cover, para apresentação de bandas que já têm ali uma história consolidada de clássicos do rock, por exemplo. E agora vocês criaram recentemente o Armazém Rock Festival. Então, de onde veio essa ideia? Por que abrir esse espaço também para banda autoral no Armazém? É o seguinte, o Armazém, ele é um bar tradicional, né, com muitas bandas covers, apesar de que sempre teve algumas bandas autorais tocando lá, né, Norman Bates, Os Patrões, bandas de outro país, por exemplo, Jarrah Thompson, só que são bandas bem seletas, assim, né, e eu acho que, assim, a ideia foi assim, eu trabalhei um pouco com enxame, né, não fui do enxame, mas ajudei a organizar alguns festivais, como o Canja, o Grito Rock. E voltei para o Armazém, depois de um tempo que estava fora. E desde então eu fiquei com essa ideia na cabeça da Valéria. Falei, Valéria, vamos fazer uma noite só de som autoral aqui. E ela falou, Davi, tá, vamos pensar nisso. E aí até que um dia ela falou assim, Davi, vamos fazer, só que então eu quero que o Otávio Borne esteja junto nessa reunião. E aí fui para a reunião, tudo assim com a noite pronta, assim, né, como eu já tinha imaginado, e ele veio com essa ideia, por que não um festival? Sim. E aí eu fiquei pensando, pô, é verdade, um festival ia ser muito legal, né? Porque eu acho que hoje não adianta você só abrir o espaço, você tem que trabalhar o público, né? Então acho que o festival é uma maneira de colocar a cena um pouco mais em visualização, sei lá, em evidência, né? E o fato do festival ter ali uma certa concorrência também, uma disputa, isso também acho que atrai as pessoas, né, a se engajarem, a participarem. A ideia
é para ser saudável, né? Porque uma banda não pode agir contra a outra, ela só pode tocar o som dela da melhor forma possível. A gente sabe como é difícil hoje comprar instrumento, você gravar um som, você prensar um CD. Então a ideia é mais para apoiar, não é tipo fazer a intriga entre as bandas, imagina, né? Plantar discórdia entre as bandas. Então teve né? muita gente que ficou assim, apoiadores, colaboradores, que ajudaram a gente nessas, né, nos prêmios, por exemplo. Então acho que já aconteceu a primeira etapa e está sendo muito legal. Que bacana. Bom, a gente vai dar uma pausa agora, rapidinho. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco continuamos este bate-papo sobre rock autoral e o cenário independente aqui no interior. Então, o Artefato volta já. O Artefato está de volta e hoje o bate-papo é sobre música. Estamos falando sobre rock autoral e a cena independente. Os nossos convidados são Davi Calerra, que é músico e um dos idealizadores do Armazém Rock Festival, e o Kleber Monteiro, que além de músico também é um dos responsáveis pelo Exílio Art Pub. Bom, pessoal, continuando a nossa conversa, dando ali prosseguimento ao que a gente estava falando no bloco anterior, queria agora a gente analisar um pouquinho como é que é a vida do músico nessa vida independente, assim. A gente sabe que quem se lança na vida independente, né, acaba não fazendo ali só, tendo que se preocupar só com a composição, com a música, com tocar, com se apresentar, mas tem que cuidar de toda essa logística que envolve, né? Então, financiamento, divulgação, como que vai fazer. Então, assim, queria que vocês contassem pra gente como é que um pouquinho essa vida de músico independente. Dá pra falar em instabilidade, por exemplo? Eu acho que instabilidade não, mas hoje, mais do que nunca, um músico não pode ser só mais um músico, né? Só ir lá e tocar. Ele tem que fazer a gestão da banda, justamente porque é independente, né? Não tem ninguém, tipo, agenciando você, não tem ninguém te ajudando. Então, se você não fizer a sua divulgação, não for atrás das datas, né? Não for gravar seu material, eu acho que você vai ficar parado aí na cena, né? Não pode mais ficar parado esperando tudo acontecer, né? E mesmo assim, eu acho que mesmo correndo bastante atrás, você ainda vai ter um pouquinho de dificuldade para ter uma estabilidade. Acho que algumas bandas conseguem, né? Mas não sei se todas aí, né? Tem as bandas, assim, tem bandas de som próprio que tem um som mais acessível, de repente conseguem mais datas, assim, consegue uma visualização maior. Mesmo assim, é difícil, tem que correr por fora ali. Às vezes ter 2 empregos. Sim, não, o trabalho paralelo ali não tem como não, né? Eu sou músico, dou aula e trabalho no armazém, assim, só assim que tá funcionando para eu seguir, né? Infelizmente. Sim. Legal. Bom, aqui na TV Unesp, né, desde 2011, é produzido e exibido Programação e Prosa, que abre espaço para bandas com trabalhos autorais, também buscando fortalecer a diversidade musical, né? E o Renê, que é músico e apresentador, né, além de produtor também do programa, levantou um assunto para a gente discutir aqui com vocês. Então, vamos conferir aí a opinião do Renê. E aí, gente, tudo bem? Eu queria colocar mais um ponto nessa conversa. Quando a gente fala de espaço da música autoral, a gente tem a tendência de criticar bares e casas noturnas que são fechados demais para esses projetos musicais. Mas a gente tem que lembrar que o que move a contratação de uma banda é o potencial que ela tem de atrair o público. E é aí que a gente chega no grande X da questão, o público. É ele que pede, que curte e que paga a conta de tudo isso. E aí parece que a gente vive na música aquela coisa de santo de casa não faz milagre. Parece que o que é daqui é inferior. As pessoas vão para as casas noturnas para ouvir as mesmas músicas de sempre, que foram bombardeadas nos nossos ouvidos pelas rádios. Não procuram novas experiências sonoras e parece que não sabem apreciar o novo. E não, isso não acontece em todo mundo. É um fenômeno brasileiro. Aqui, as bandas covers que chamam o público. E quando você vai tocar uma música autoral no meio de tantas outras, é a hora que o povo aproveita para ir no banheiro, para pegar uma cerveja no bar. Na opinião de vocês, o público também tem uma parcela de culpa nessa questão de espaço da música autoral? E aí, gente, Olha, vocês dá quase para concordam? mudar o nome do programa para Som e Polêmica. Renê é sempre polêmico. Com certeza, É um né, assunto Renê? bem Com delicado. certeza. Eu acho que é o seguinte, se for tirando assim, ó, lugar tem, né? Tem o Exílio, o Armazém tá se abrindo, dá para fazer o próprio evento. Boas Bandas tem. Boas bandas. Eu acho que tem uma parcela do público que é grande e que é uma galera que está acostumada a ouvir sempre mais do mesmo, né? Mas a gente não pode esperar que eles mudem, entendeu? A gente tem, acho que também trabalhar junto, né? Com Esperar que medidas todo mundo tenha um educadoras, estalo um dia, entre né? aspas, porque assim,
O Sesc, por exemplo, eu acho que é uma instituição que educa, porque 9 horas da noite o som começa, tá? Não tem ninguém, começa o som. 9 horas o músico é pago se tiver 10 pessoas, se tiver 100. Então, o Armazém, por exemplo, a ideia do festival é só um começo, porque depois a gente vai continuar um projeto de quinta-feira, só com bandas autorais, e a ideia é trabalhar essa questão do horário, porque é uma quinta-feira, então começar cedo, né? E tentar trazer o público, né? Mas eu tenho a sensação também, não sei se vocês concordam, acho que tudo que é diferente demora um pouquinho mais para a pessoa absorver, né? Então, acho que assim, a pessoa vai lá ver o cover porque, na certa, assim, ela já conhece, tem aquela familiaridade com o som, né? Não é um pouco também, acho que, disso, né? Das pessoas se permitirem conhecer o novo. A pessoa quer ir lá, de repente, quer se divertir, ouvir um som que ela já cansou de ouvir e tal. Pra cantar junto. Isso. E o som autoral é diferente, né, cara? Você tem que chegar lá aberto pra ouvir uma coisa que você nunca ouviu na vida, de repente, e apreciar aquilo, sabe? Acho que é maravilhoso você chegar num lugar, pegar um negócio totalmente desconhecido pra você ali, mas absorver aquilo e... Da próxima vez não vai ser mais desconhecido, entendeu? Aí o pessoal tem que, sei lá, tem que criar esse costume mesmo, assim. Acho que existe muita coisa só por entretenimento, né? E acho que o som autoral, ele exige que você aprecie, né? Que você compre o material da pessoa também. Então, acho que Bauru está acostumado festa por festa, né? Então é difícil assim, né? Para o som autoral se mostrar, né? Eu ia pontuar justamente isso. Tem algo que todo ano gera muita discussão sempre, na cidade principalmente, que é o elenco da virada cultural. Todo ano gera muita discussão porque normalmente você tem ali 8 atrações que passam pelo palco principal, você tem 2 grandes atrações mais conhecidas e aí acaba sempre, você tem muita gente fazendo som autoral, gente nova que está despontando no cenário e muita gente critica de que a programação foi uma droga, a gente não gostou, a virada cultural decaiu. Sendo que, na verdade, muita gente, nem parou para ouvir o som autoral, o que o pessoal veio apresentar, qual que era a proposta diferente desse som, né? Acho que também, por aí a gente já começa a ver como que as pessoas reagem também, né? Acho que uma saída é a formação de público mesmo, né? Eu acho que é continuar investindo nesses festivais, né? Acho que o Festival do Armazém é uma iniciativa, o Rock do Bem todo ano também realiza um festival que já vem movimentando e tem também espaço para bandas independentes, autorais, Acho que é continuar, né? Eu acho que tem 3 dimensões quando você pensa num evento, em alguma coisa. O antes, o durante e o depois. Eu acho que o antes está sendo feito razoavelmente legal, o durante está legal e acho que falta o pós, né? Que é você divulgar, ter uma entrevista com um músico. Para quem não foi, falar, olha, foi legal esse evento, eu vou, no próximo eu tô lá. Então acho que falta um pouquinho desse pós. Acho que se a gente começar a pensar na questão da divulgação, de como aconteceu, de pessoas dando opiniões. Pô, você vai num evento, foi legal, faz uma resenha no seu perfil mesmo, fala, foi legal. Isso. Acho que isso ajuda para aquela pessoa que não foi falar, puxa, perdi. E às vezes até também no trabalho no pré também, né? Acho que não só você anunciar que vai ter o show, mas ali já começar a dar algumas informações sobre essas bandas, como que é o trabalho deles, já começar a fazer as pessoas conhecerem antes de chegar no show em si, né? No Armazém Rock Festival a gente tem feito isso bastante. A gente anuncia a banda, mostra o material, então acho que isso é uma medida boa, assim, para educar as pessoas. Muito legal. Bom, gente, a gente vai chamar mais um intervalo agora rapidinho. Daqui a pouco, no próximo bloco, tem a agenda com os principais eventos da semana, a nossa rodada de dicas culturais. A gente vai conversar um pouquinho mais também sobre as próximas etapas aí do Armazém Rock Festival. Então, continue com a gente já volta. Estamos de volta com o Artefato e agora é hora da agenda cultural. Olha só o que a gente separou para você aproveitar essa semana. Bom, a primeira dica da agenda é o show de hoje no Sesc. Quem sobe ao palco é o grupo Camarones Orquestra Guitarrística, que toca um rock instrumental com elementos de ska, pop e surf music. A banda de Natal existe desde 2007 e está lançando o 5º álbum. Eles prometem fazer música divertida, direta e bem dançante. Então, vamos conhecer um pouquinho do trabalho deles.
pesado, Bem né? pesadinho, Tá no clima aí do programa de hoje, rock autoral, independente, enfim. Pra quem quiser conferir, o show é hoje, daqui a pouco, às 9 da noite, no Sesc, e a entrada é gratuita. Bom, falando de teatro agora, o espetáculo Os Adultos Estão na Sala também ganha os palcos do Sesc nessa semana. A comédia dramática se passa em uma metrópole de terceiro mundo, onde está sendo construída uma ponte que leva nada a lugar nenhum. Enquanto a cidade se enche de manifestações, 3 mulheres conversam em um apartamento e um menino ouve tudo pela parede, tentando entender esse mundo complicado dos adultos. É um enredo que parece bem lacônico até, né, Ju? Mas eu tenho certeza que deve ser uma estratégia ali da companhia até para preservar o texto da peça. São 2 apresentações do espetáculo, uma no dia 23 e outra no dia 24, ou seja, quinta e sexta agora, as 2 a partir das 8 horas da noite. Os ingressos custam de R$ 5 a R$ 17 e podem ser comprados no site do Sesc e também na secretaria da unidade. Bom, e lá no Sesc está rolando também a exposição fotográfica Volta ao Mundo de Bicicleta, Viagens Internas por Diferentes Destinos. A autoria da exposição é do fotógrafo e aventureiro Arthur Simões, que em 2005 ele partiu para uma viagem de superação, autoconhecimento, reflexão e aprendizado por diferentes culturas. O principal objetivo era completar a volta ao mundo de bicicleta. E são as fotos dessa viagem que resultaram nessa exposição. Então quem gosta de viagem, de aventura e fotografia também, é claro, né? Não pode perder essa exposição que já está quase chegando ao finalzinho e fica no Sesc até o dia 2 de maio. E a entrada também é de graça. Bom, e agora para quem curte música clássica, também pode conferir nesse fim de semana agora o primeiro curso internacional de flautistas de Bauru. Mesmo quem não estiver participando do curso, pode ver alguns concertos, viu? No sábado, às 5 da tarde, quem se apresenta é a Orquestra de Flautas da Universidade Estadual de Maringá. E às 8h30 da noite, também ali no sábado, ainda tem um recital com os flautistas Michel de Paula e Renato Kimachi. Já no domingo, é a vez da Orquestra Brasileira de Flautas e do músico Lucas Martins se apresentarem às 8h30 da noite. Todos os concertos são lá no Teatro Municipal e a entrada também é de graça. Bom, assim a gente encerra a nossa agenda cultural. Vamos voltar pro sofá? Vamos lá! Obrigada. Bom, continuando aqui com nossos entrevistados, o Kleber e o Davi. Antes de a gente começar, então, a nossa rodada de dicas culturais, a gente estava falando aí nos últimos blocos sobre música autoral e que está rolando na cidade agora, né, nesse mês, o Armazém Rock Festival. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque amanhã tem mais uma etapa, na semana que vem também, né? Conta aí os próximos passos desse festival, Davi. Sim, amanhã tem a etapa Junco em Row, né? Que inclusive esse cidadão estará lá com sua banda. Mesmo? Qual banda? Backlash. A Backlash. É muito merchan essa Hoje foi. Mas A gente deixa. junto com eles ainda tem Estação Primeira de Bluseira, Sociopata e Elefante King. Legal. E a etapa é amanhã. O bar abre num horário diferente, como eu já disse, a gente está tentando mudar esse formato para tentar trazer as pessoas. Que horário então, que abre? 8h30, 8h30 abrimos a porta. E às 9h30 a gente já está começando a iniciar a primeira banda. Legal. E A entrada na custa outra quanto? quinta tem a etapa final, né? Que é com as bandas que se classificaram. E você perguntou da entrada? Da entrada, isso. A entrada é R$ 7,00 antecipado, né? A gente tá achando assim que quem chegar mais cedo paga menos para poder acompanhar a primeira banda, né? Legal. E também tem a campanha do agasalho, né? A gente está pedindo para que todos levem, porque a gente sabe que o frio tá chegando. Sim. Então a gente conseguiu bastante agasalho na primeira etapa e a gente espera aqui nessa também. Bom, Legal. vamos começar a rodada de dicas, Vamos então? lá. Bom, vamos lá, como Davi dá um pouquinho de descanso para você que estava falando até agora. Começar por você, então, Kleber. O que você trouxe de dica pra gente aqui na nossa rodada? Bom, minha dica é o novo álbum do Faith No More, Sol Invictus. Rock and roll, Foi- na veia. Tipo assim, não sei se ele foi oficialmente lançado ainda, mas já vazou na internet. Eu, particularmente, não tive tempo de digeri-lo devidamente, mas fica aí a dica, é uma excelente banda, eu amo. Tenho certeza que é magnífico. Fica aí a dica. A gente está Pessoal. até vendo aí algumas imagens já com um trechinho do som novo. Sobe o som aí pra gente ouvir. Excelentíssimo. Genial, né? Esse cara é genial. Suave. Esse cara é genial mesmo. E você, Davi, o que é que trouxe de Então, dica eu pra acho que gente? mesmo em tempos modernos e líquidos, acho que um livro é sempre uma boa sugestão, né? Eu trouxe aqui, é aqui nessa? Isso. O Fan Home, que é um livro que eu emprestei do Samuel. Samuca. Cara, eu, assim, depois de velho, fui me apaixonar por quadrinhos, né? Nunca tive essa busca, mas...
E esse livro é muito interessante porque é um livro da Alison Bechdel, eu acho que é Bechdel, e é autobiográfico, conta a história da família, e ela se descobre homossexual, depois descobre que o pai também. Ela dialoga com muitos escritores, como Camus, James Joyce. Então, acho que é uma leitura muito fácil, muito legal, assim, bem atual. E ao mesmo tempo bem densa também, E aparentemente, o legal é né? que ela faz os próprios desenhos, ela cria uns mapas. Puta, é sensacional esse livro aqui. Muito Muito legal. bom. Então, Fica a fan dica, home. então. É fan home de funerária, né? Eles têm uma casa funerária, então a história é bem interessante. Densa, não, legal. Ótima dica. Bom, Ju, e a dica do Artefato essa semana tá nas suas belas mãos, né? Yes! Bom, minha dica aqui do Artefato é um álbum também, que foi lançado recentemente, do Bexiga 70, que é um som super bacana, acho que tem a ver também com o programa de hoje, que é um som autoral, instrumental, e é uma big band paulistana aí, assim, super bacana, e esse é o terceiro álbum deles, e é um coletivo que engloba jazz, funk, música afro-brasileira, com influências de dub, reggae, cúmbia, até, assim, eram tantas referências que eu até fiz uma colinha que me tá lembrando um pouco. Então, eles lançaram esse terceiro álbum em abril e tá super bacana, é produzido pela própria banda. Então, vou até pedir pro pessoal soltar um pouquinho o som, que eu também separei um trechinho aí pra gente conhecer um pouquinho dessa sonoridade. Sempre, assim, a maioria das músicas todas animadas, super dançante, uma coisa meio ancestral, assim, Já fiquei muito, meio muito viajando legal. aqui já. É uma delícia o som pra curtir. Então, fica aí a dica, álbum Bexiga 70, né, o terceiro álbum do Bexiga 70, dá pra você ver na página deles, que é o bexiga70.com.br, lá você consegue comprar os álbuns também, ou só ouvir as músicas. Então, fica aí a dica do Artefato dessa semana. Muito bom. Pessoal, o programa de hoje está chegando ao fim. A gente queria demais agradecer a presença de vocês, Davi, Kleber. Passou super rápido, né? Voando. Nossa, Mas é uma desculpa pra gente depois voltar, vocês voltarem e a gente bater mais um papo sobre esse assunto. legal. Obrigado pela Prazer. presença. Valeu, obrigado. A gente que agradece. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigada, meninos. Bom, Valeu. sucesso no Exílio, sucesso lá no Sim. Arma também. Vamos Vida pro longa Sesc aí ao agora. rock autoral, Vamos música lá. independente, né? Valeu. Bom, e você aí de casa, na semana que vem a gente volta com mais Artefato ao vivo. E vamos encerrar o programa com o som da banda que se apresenta já no Sesc, Camarones, Orquestra Guitarrística. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.